Bom, muito bom dia a todos. Queria agradecer o convite, primeiramente, de estar aqui hoje falando para os senhores. Meu nome é Thales Silva, eu sou advogado tributarista do Kincaid Mendes Viana Advogados. E já de cara eu queria deixar claro que é uma missão muito grande para mim falar depois dessa demonstração tão bela de relaxamento e tudo mais, né? Mas, enfim, o meu tema não é nada tranquilo, eu vou falar sobre o sistema tributário brasileiro. Então, vai destoar um pouco, mas, por favor, vamos tentar manter a calma. É, é, Dentro desse contexto todo, das brilhantes palestras que tivemos ontem, já das que tivemos hoje, eu acho que está muito claro esse movimento, já de alguns anos da China, né, de expansão mundial, de crescente investimento em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Então, dentro desse contexto, eu achei que seria interessante trazer um pouco do que os chineses vão se deparar aqui no país em relação ao sistema tributário brasileiro. De cara, eu já destaco que não é um assunto fácil, inclusive, para quem é brasileiro. Então, naturalmente, para os chineses, o desafio é enorme. Inclusive, nós tivemos ontem aqui uma bela explicação, uma bela palestra da Kerui, que eu até estou tentando ainda aprender a falar o nome como ele ensinou ontem. Mas, basicamente, ele disse que desse movimento deles de vinda para o Brasil, né, eles tiveram que tentar aprender o máximo possível sobre diversas legislações, inclusive a fiscal, trabalhista e inúmeras outras questões locais. O primeiro ponto que eu trago, eu queria trazer uma reflexão que é importante, porque é de um ex-secretário da Receita Federal aqui do Brasil, e que ele contextualiza bem essa dificuldade que é inerente ao sistema tributário, em que ele diz: o que vem a ser um sistema tributário? Um conjunto de regras que, no final das contas, pretende arrecadar tributos para financiar aquilo que é responsabilidade do Estado. E dentro desse contexto, essas regras são formuladas dentro do parlamento, obviamente considerando as democracias. Então, o parlamento, naturalmente, é um lugar de conflito. Então, não tem como o sistema tributário ser um assunto tranquilo. Ele já nasce num ambiente de conflito. E ele prossegue. A imperfeição é inerente ao sistema tributário. O tributo é conflito. O tributo é algo que invade a liberdade das pessoas. Então, já de cara, a gente percebe a dificuldade que é tratar desse assunto. E os chineses, certamente, quando nesse movimento de vinda para cá, não tem como vir, não tem como planejar um negócio, planejar uma operação no país, geralmente de valores astronômicos, sem considerar essa questão. E aqui eu trouxe vou apresentar um breve roteiro aqui dos tributos em geral. Basicamente, eu não pretendo aqui exaurir o tema é muito vasto, o tempo de apresentação não permite. Não vou poder entrar no detalhe de cada tributo, obviamente, mas queria mostrar para vocês, porque só de mostrar já dá para ver que é complexo. Para uma empresa brasileira, basicamente, os principais tributos que a gente identifica são esses, como eu digo, os principais, existem outros. Tá? E aqui eu destaquei esse slide porque, além da segregação por tributação de receita, transacionais, folha de pagamentos e propriedade, a gente já percebe de cara que os tributos aqui no Brasil são espalhados pelos diversos entes, conforme o fato gerador de cada tributo. Então, nós temos, por exemplo, nos tributos transacionais, tributos que são de competência da União, tributos que são de competência do município e tributos que são de competência do Estado. Então, você, já de cara, já demonstra isso para o estrangeiro, para o investidor estrangeiro, que aqui existe um leque bem variado entre os entes da federação aptos a tributar o negócio dele. Né? Esse é um ponto importante. Tem os tributos que são mais conhecidos até da nossa realidade, pessoa física, que são IPTU, IPVA e TBI, esses menos problemáticos, geralmente, para os negócios que são firmados aqui. Mas esse slide eu trouxe para justamente mostrar essa questão da competência, né, que é bem distribuída entre os entes da federação. Aqui comentários muito rápidos, breves, sobre
renda especificamente. Basicamente, a gente teria dois regimes principais, que são o lucro real e o lucro presumido. A tributação vai variar conforme a opção da empresa. Tá? Basicamente, no lucro real, a empresa tem a receita e ela faz as deduções legais possíveis. No lucro presumido, ela tem, como o próprio nome sugere, uma presunção de lucro que ela vai ter, e essa presunção de lucro, um percentual, vai ser a base de cálculo dela para tributar, para você aplicar os tributos que são incidentes. Nos transacionais, como eu disse ainda há pouco, temos aí o IPI, ICMS e ISS, os três, um de competência federal, estadual e municipal, mais o imposto de importação, o imposto de exportação, menos comum, porque as exportações, em regra, são desoneradas aqui no Brasil, mais o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras de Crédito, Câmbio, Seguros e tudo mais. E, para finalizar, os demais tributos que a gente colocou, que eu coloquei no primeiro slide, sobre propriedade de veículos, de bens, transferência de imóveis, e folha de pagamento, que é, sem dúvida, um tema mais sensível para os investidores estrangeiros. Aqui nós temos encargos sociais e uma legislação trabalhista bem complicada para o investidor estrangeiro, e esse é um ponto, sem dúvida, de atenção. Transações com a China. Como foi falado aqui desde ontem e hoje, alguns colegas apresentaram, nós viemos, ao longo dos últimos anos, com investimentos maciços do capital chinês aqui no Brasil. Então, separei algumas notícias sobre isso, alguns recordes, inclusive, mas eu achei que era oportuno, nesse momento, trazer essa discussão, E o que esperar do novo governo, já que a gente está nesse novo momento. Essa parte final aqui do slide era justamente uma demonstração, uma notícia que eu trago para mostrar essa ansiedade, essa angústia, vamos dizer assim, que a gente observava em muitos chineses, muitos grupos econômicos chineses sobre o que iria acontecer, porque vocês devem se recordar que durante o período de campanha, algumas declarações do presidente eleito, Bolsonaro, elas, de certa forma, criaram um certo receio para os investidores chineses aqui de investimento no Brasil, e essa dúvida do que viria, porque, obviamente, são investimentos com projetos que são pensados durante um tempo e tudo mais, e essa incerteza poderia agora atrapalhar a execução desses projetos. No início de 2009, a gente ainda percebe um otimismo muito grande, tem notícias nesse sentido, de que o investimento chinês, principalmente na parte de energia e de logística, ainda tinha essa expectativa positiva, tá? Até que veio o tal encontro recente do presidente Bolsonaro com Trump. Essa aproximação do presidente Bolsonaro era um movimento esperado, ele de fato busca no diálogo dele essa expansão muito forte com os Estados Unidos, e isso gerou também, aumentou a expectativa do que viria a acontecer em relação ao capital chinês e ao comércio com a China. Só que o Bolsonaro tem uma equipe de bombeiros excelente no ministério, na equipe dele. O Paulo Guedes é um, e assim, em bastidores, ele e a equipe dele estão fazendo esse trabalho de reunir com investidores chineses e tentar deixar claro que não vai haver nenhum tipo de restrição a esse comércio com a China e aos investimentos chineses, não vai haver nenhum tipo de bloqueio. Aqui eu trouxe algumas peculiaridades, já foram faladas diversas aqui, mas essas são as que eu pude, algumas das que eu pude vivenciar na minha atuação. A questão da atenção com questões culturais obviamente o principal ponto com as negociações, nas transações com os chineses, desde a recepção, a forma de recebê-los, a questão de você ter um social, de sair para jantar e tudo mais, é realmente uma coisa importante. Troca de presentes, a forma de trocar cartões, é uma coisa muito interessante. Para eles é muito importante a indicação, dificilmente eles vão no Google procurar um site, pelo site geral de pesquisa, um escritório para auxiliá-los, eles vão querer ter um
uma indicação de um conhecido, uma referência, e aí assim, a partir dessa referência eles buscam na internet as informações e tudo mais. A barreira do idioma, sem dúvida, é importante. A gente até lá no escritório tem uma advogada que fala chinês, então a gente achou que seria muito importante ter esse movimento para tentar minimizar esse impacto. E a questão do fuso horário, realmente é um cliente que a gente precisa ter aí uma disponibilidade atípica, né, de você estar preparado para, nos horários mais inusitados, você dar um feedback. Aqui eu separei 2 slides para tratar basicamente da transação direta, importação de bens, os tributos incidentes na importação, exportação, que, como eu disse, em regra, é desonerada. Aqui a importação e exportação de serviço, mesmo contexto, exportação tende a ser desonerada, e ali os tributos da importação de serviço. Obviamente, diante de toda essa complexidade que a gente percebe no sistema tributário, que eu tentei mostrar muito rapidamente aqui por conta do meu tempo, é de se esperar que o contencioso tributário gerado é muito grande. Então, os chineses que venham a investir no Brasil, por conta dessa complexidade, têm que esperar, eventualmente, adentrar num processo, um contencioso tributário, que é uma realidade bem possível. Basicamente, discutir o cabimento de autuações, discutir teses fiscais e, basicamente, combater excessos cometidos pela fiscalização, que a gente sabe que, infelizmente, acontecem bastante. Aqui eu trouxe mais um comentário do ex-secretário da Receita, que ele trata do contencioso fiscal e da ineficiência, porque se existe uma quantidade tão grande de processos, é claro que o sistema tributário está propiciando isso, então é uma coisa que de fato é um sinal de que pode ser mudado para melhor. E aqui eu trouxe mais um slide que eu tentei exemplificar como que também o contencioso tributário aqui é difícil de explicar para o estrangeiro, porque como a gente tem tributos que são cobrados por diferentes entes, a gente tem diferentes contencioso tributário administrativo para cada ente. Então, eles, de uma forma geral, se assemelham, são parecidos, tá? Mas a gente tem, a cada nível, um contencioso tributário administrativo próprio. Aqui eu trouxe um esquema, um slide também, só para ilustrar um contencioso judicial partindo de uma execução fiscal, né? E um contencioso tributário judicial que pode partir por iniciativa do próprio contribuinte, conforme as modalidades de ação e conforme o caso concreto, o que for melhor na análise estratégica feita pelo advogado. Para finalizar, a reforma tributária é um tema que hoje é muito falado, mas no momento está sendo falado menos do que a reforma da Previdência. Pelo que a gente escuta de bastidores, vai ser a próxima reforma que está no gatilho, vai ser a reforma tributária. E, de acordo com o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, teria que ser uma reforma tributária brutal. Por quê? Porque realmente a quantidade de tributos que existem aqui no Brasil é assustadora, a carga tributária é assustadora, e a quantidade de obrigações acessórias a serem cumpridas pelo contribuinte é assustadora. Isso tudo aumenta o nosso risco Brasil, uma questão que poderia, se melhorada, poderia atrair, inclusive, muito mais investimento aqui para o país. E, obviamente, toda essa questão de diferentes entes exigindo o pagamento de tributos, toda essa complexidade do sistema tributário, favorece algumas anomalias que são relacionadas principalmente à guerra fiscal e a determinados conflitos de competência que, infelizmente, por conta do tempo, eu não vou poder abordar mais a fundo. É isso, pessoal. Muito obrigado.